Olá, irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar falando com vocês. Eu tô com muita saudade de todos da igreja, acredito que todos estejam, mas que a gente possa continuar caminhando, né? Dessa forma que foi que Deus nos permitiu de estar tendo esses estudos pela internet, né? Se Deus quiser, muito em breve a gente estará junto, né? Na igreja de novo. Estaremos conseguindo congregar, né? Ter esse momento de comunhão. Hoje eu venho trazer a reflexão da escola dominical, que vai ser sobre a conversão de Paulo. Na verdade, a conversão de Saulo, né? Ele ainda não tinha esse nome de Paulo. Que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 22. Eu vou estar fazendo uma oração por iluminação e para que Deus abençoe a nossa reflexão. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada pelo privilégio de podermos falar contigo. Obrigado porque, mesmo em quarentena, Senhor, nós temos esse privilégio, essa oportunidade de estar fazendo os estudos online e tendo essa comunhão, mesmo que afastados fisicamente, Senhor. Eu te peço que abençoe esse estudo, que tudo que eu falar possa ser direcionado por Ti, Senhor, e que possa ser bênção na vida de todos os irmãos, essa reflexão, e que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ajudar a sempre praticarmos e tirarmos os ensinamentos da Tua Palavra. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bom, abrindo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 22, diz assim: A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado,
sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Para começar a reflexão, é importante saber alguns detalhes sobre o livro de Atos. Ele foi escrito por Lucas, o evangelista, né? Que ele também escreve o Evangelho de Lucas, né? E ele se passa logo depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, Cristo vem, tem um período que ele passa com os apóstolos, e ele fala, inclusive lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 5, ele fala do batismo com o Espírito Santo, que era para os apóstolos permanecerem em Jerusalém, que eles foram batizados com o batismo de João, mas que muito em breve eles seriam batizados com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí Jesus ascende aos céus e começa o início da era apostólica, né? E aí a gente tem, no versículo 1, a escolha de um novo discípulo, de um novo apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. A gente tem Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. Aí a gente já tem Pedro e João curam coxo, a gente já tem o ministério deles acontecendo, né? Eles pregando o evangelho, fazendo curas, e aí essa é a conjuntura daquela época. Diante disso, a gente tem Paulo, na verdade Saulo, né? Saulo, ele era um perseguidor da igreja cristã, né, dos discípulos, dos apóstolos, porque ele acreditava que Jesus não era o Salvador, porque na cabeça dele não tinha como o Salvador vir de forma tão humilde, né, ser um servo e ser humilhado numa cruz e morrer de forma tão humilhante mesmo, de forma tão ruim. Então ele achava que o Salvador ele ia vir como um rei, com grande majestade, né, com grande glória, e não foi assim. Então ele não concebia essa ideia. E por isso ele perseguia os cristãos, mas na verdade quem ele estava perseguindo de verdade era Jesus, porque ele achava que era um falso profeta, era um falso Messias. Então, ele fazia isso como achando que ele estava fazendo um grande favor ao Evangelho. Ele estava desempenhando um grande serviço a Deus. E aí é dessa forma que começa o capítulo 9, né? Que diz que Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos. Então ele vai até Damasco com o objetivo de perseguir os cristãos. E ele já perseguiu os cristãos em Jerusalém, né? Mas aparentemente muitos deles tinham migrado para Damasco. E ele ia para Damasco para conseguir matar, açoitar, perseguir, fazer com que eles reconhecessem que aquele não era o Messias de verdade, né? Que Jesus não era o Salvador. E aí ele está caminhando para Damasco e para pedir as cartas, né, para as sinagogas, autorizações para poder prender, para poder perseguir esses cristãos. Só que ele tem um encontro com Jesus. Então, diz aqui que ele estava na estrada e de repente uma luz do céu brilhou. E diante dessa luz ele não conseguiu ficar em pé, né? Ele acabou caindo por terra, no versículo 4. E ele ouviu uma voz, ele viu a luz, né?
E logo após ele ouviu essa voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que me persegues? E aí era o próprio Jesus falando com ele, né? E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o engraçado é que ele, curioso, né, que ele fala Senhor, né? Provavelmente ele sabia que era Deus ou que era Jesus. E aí ele já se coloca como servo, né, como menor, porque ele fala Senhor. Então eu acho que aí já começa a conversão de Saulo. Primeiro ele cai por terra, que seria na verdade um sinal de humilhação, né? Ele é humilhado por Deus. E a partir daí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Já reconhecendo que era alguém muito especial, que era alguém muito maior que ele, né? Um Senhor. E aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então ele primeiro se manifesta, né, diante de Saulo, né, até então. E aí ele fala que é Jesus. Ele fala: olha, eu sou Jesus, e já dá uma ordem: vai para essa cidade, porque eu vou te mandar pessoas que te dirão o que você deve fazer, para te mandar os próximos passos, né? E aí os seus companheiros de viagem, no capítulo 7, eles ficam, né, atônitos, emudecidos. Aqui fala que eles ficam provavelmente espantados, né? Ficam sem saber o que falar. E aí eles ouvem a voz também, mas eles não veem ninguém. E Saulo não vê porque logo depois, né, que ele vê essa luz muito forte, que diz no capítulo 8 que ele se levantou da terra, mas ele abriu os olhos e ele não conseguiu enxergar nada depois disso. E aí logo depois, esses amigos guiam ele até Damasco, né? Levaram pelo resto do caminho. E aí no capítulo 9 diz que Saulo ele ficou 3 dias sem ver. E aí, nesses 3 dias, ele não quis comer nada, nem beber. Ou seja, já vem outro sinal, né, da conversão de Saulo, que é o jejum. Então ele estava em jejum, provavelmente ele estava querendo buscar a Deus, né, e tentar entender o que estava acontecendo. Então nesses 3 dias ele não viu nada e também fez o jejum, né. E aí Deus fala com Ananias, né, que diz que é um discípulo, né, chamado Ananias, que ele morava em Damasco. E aí Jesus, o Senhor, né, que fala o Senhor, chama ele numa visão e fala: Ananias. E aí ele fala: eis-me aqui, ou seja, estou pronto, Senhor, o que o Senhor deseja. E aí o Senhor vai e ordena que ele vá até a casa de Judas para falar com Paulo, para ser instrumento de Deus na conversão de Paulo. E aí ele vai, ele dá essa ordenação, né? Ele ordena isso. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E aí já tem outro marco, né, da conversão de Saulo. Ele estava orando. A gente já viu que ele estava jejuando lá no capítulo 9, no versículo 9. E aqui no versículo 11 diz que ele está orando. Então provavelmente ele está buscando ajuda, né? Está buscando a Deus. E já é uma marca de uma pessoa que está convertida, né? A pessoa que se converte a Deus, ela ora, ela jejua, ela busca a Deus. E isso é muito, muito marcante, né? Aqui. E aí no versículo 12 ele diz que Saulo está orando, né? No 11, e que ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então aqui Deus já fala que Ananias vai lá para participar dessa conversão de Saulo e vai fazer com que ele recupere a visão, né?
Mas aí Ananias, no versículo 13, ele é sincero com Deus e fala: olha, Senhor, eu tenho ouvido coisas horríveis desse homem. Ele tem maltratado muito os cristãos, tem perseguido os cristãos. Então ele fala: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então ele já tinha essa fama, né? De perseguidor, de alguém, de uma pessoa má mesmo, que estava ali para matar os cristãos, para aniquilar todos aqueles que pregavam esse falso Messias, né? Que ele acreditava que era um falso Messias. E aí no versículo 14, ele fala que ele até trouxe autorização dos principais sacerdotes, né, Saulo, para prender a todos que invocam o teu nome, o nome do Senhor, né? E aí no versículo 15, mas aí o Senhor fala do propósito que ele tem para a vida de Saulo, né? Ele fala: olha, Ananias, vai, porque este, ou seja, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Deus mostra que tem um propósito para a vida de Saulo. E aí no 16, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E isso é bem interessante, né? Porque Saulo, ele perseguia, matou, açoitou, fez tudo o que ele podia contra os cristãos. E aqui no versículo 16, fala que ele passaria a sofrer pelo nome que ele perseguia, que ele até então perseguia, o nome de Jesus. E aí, depois de convertido, ele ia sofrer por esse nome. E depois a gente vai ver, né, conforme a gente vai lendo o livro de Atos, quantas perseguições que Saulo, que mais pra frente vai se chamar Paulo, ele vai sofrer por conta do nome, da pregação do Evangelho e por conta do nome de Jesus. E isso é maravilhoso, né? Como Jesus muda essas situações, transforma totalmente, uma transformação de 180 graus. E aí no versículo 17, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. E aí ele impõe as mãos sobre Saulo, né? E diz assim: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E aí Ananias vem para recuperar a vista de Saulo, e para enchê-lo do Espírito Santo, que é uma marca também do convertido, né? O convertido, ele é cheio do Espírito Santo. E ele fala tudo que ele faz, ele é capacitado pelo Espírito Santo, ele é constrangido pelo Espírito Santo, né? Então isso é muito, muito marcante aqui de um convertido. Então a gente está vendo várias etapas da conversão de Saulo. Primeiro a gente viu o quanto ele era ruim para a igreja, né? O quanto ele perseguia os cristãos por conta de um conceito que ele tinha dentro dele de que Jesus não era o Messias de verdade. E aí agora Deus está transformando pouco a pouco a vida de Saulo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Ele estava cego, né, por 3 dias, por conta da luz que ele tinha visto logo lá no início. E aqui ele passa a ver. E isso até é um pouco metafórico, né? Porque ele não enxergava, ele estava cego todo esse tempo. Então aí nesse versículo, né, 18, a gente vê que tem também essa questão dele agora tá enxergando de fato o Evangelho, né? Que Jesus realmente é o Messias e que ele estava errado esse tempo todo de perseguir os cristãos. Então essas escamas que caem dos olhos dele também podem ter essa interpretação, né? E aí, a seguir, ele se levantou e foi batizado, que é uma outra marca do convertido, né? O convertido, ele é batizado e passa a fazer parte, né, do corpo de Cristo. Então, ele passa pelo batismo
e se torna, faz parte agora da família da fé. E logo depois, no versículo 19, ele é alimentado e se sente mais fortalecido. E aí começa, né, esse ministério de Saulo, que até então ele era Saulo, né? E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí a gente tem esse intervalo, né, do versículo 19 até o versículo 20, que provavelmente passaram uns 3 anos aí, segundo alguns relatos de Gálatas. E aí, logo do 19 para o 20, né, aí Saulo começa a pregar em Damasco. E aí ele começa a pregar nas sinagogas, falando justamente o contrário do que ele fazia, né? Ele perseguia aqueles que estavam na sinagoga pregando Jesus Cristo, o nome de Jesus, que ele era o Filho de Deus, e agora ele está lá pregando no lugar dessas pessoas. E aí isso gera um espanto, né, de todos ali, né? Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Ele exterminava todos os que invocavam o nome de Jesus e agora ele está invocando o nome de Jesus aqui. Gera um espanto para todos, né? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Ele não tinha vindo aqui para perseguir mais gente e ele está aqui pregando? Não estou entendendo nada. E aí Saulo, versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Então ele se fortalecia nesse ministério que Deus, né, chamou ele para fazer, né, de pregar o evangelho para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel, que provavelmente eram os judeus, né? E aí ele se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, essa foi a conversão de Saulo. E com isso a gente pode tirar alguns ensinamentos, né? E aí eu separei aqui 2 principais ensinamentos pra gente pensar quanto a isso. Primeiro, a salvação vem pela graça, né? E a gente vê claramente aqui que a salvação vem pela graça mesmo. Porque Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era, provavelmente, se a gente vivesse naquela época, a gente ia falar: olha, esse aí não tem jeito pra ele não. E Deus transforma totalmente a vila de Saulo e de perseguidor dos cristãos ele vira um pregador da palavra fantástico, né? Que a gente pode... Muitos consideram ele o principal pregador da palavra daquela época, né? Então, a gente vê o quanto que Deus transforma e pela graça dele, porque vê que é favor imerecido de Deus mesmo, porque ele não tinha méritos para isso, para ser salvo. Ele, ao contrário, dificultava o trabalho dos discípulos, dos apóstolos, e dificultava a propagação do evangelho. E aí a gente vai ver que nas cartas dele mais na frente, em especial na de Efésios, ele fala quanto a isso, né? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E ele deixa claro, né? Que foi realmente o favor merecido de Deus que fez com que ele fosse salvo. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar, que a gente só é salvo pela graça de Deus, né? A gente não é merecedor de nada disso, mas é Deus que nos concede essa graça. E aí o segundo ensinamento que a gente pode tirar é quanto que Jesus muda, transforma realidades, transforma vidas. E ele transforma segundo o querer dele para o propósito que ele quer, né? Ele usou aqui Ananias na vida de Paulo, sim, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, para que ele pudesse ver novamente. Mas ele usa principalmente Paulo e transforma a vida de Paulo e mostra para ele todos os equívocos que ele estava cometendo
e ele consegue enxergar a verdade e prega essa verdade, uma verdade que para ele era loucura. Agora ele passa a pregar essa verdade e se torna um grande missionário que vai sofrer pelo evangelho, que vai propagar o evangelho a muitas e muitas pessoas, muitos povos. Ele vai escrever várias cartas. Se antes ele escrevia cartas para perseguir, né? Ele aqui fala no versículo 2, ele pedia ao sumo sacerdote cartas para as sinagogas, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, os levasse presos para Jerusalém. Então ele usava essas cartas para perseguir os cristãos. Agora ele escreve cartas para propagar o evangelho. Então ele escreve a carta de Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Então ele escreve várias cartas agora com o objetivo totalmente contrário de propagar o evangelho. E isso é maravilhoso, né? Os ensinamentos são muito preciosos, né? Tanto da magnitude, da grandeza da graça de Deus para conosco e quanto que ele transforma, né, as vidas. E aí a gente pode parar para pensar também, né? A gente conhece muitas pessoas e provavelmente muitas ainda não se renderam a Cristo, mas que a gente possa perseverar e orar por elas, sabe? Porque a gente nunca sabe. Os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos e a gente não consegue enxergar muita coisa. A gente é tão limitado, né? E muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala, olha, não tem jeito para essa pessoa. Mas, como a gente viu aqui, a vida de Paulo foi totalmente transformada. E quem sabe essas pessoas que a gente vê hoje em dia, que a gente acha que estão tão distantes do Evangelho, possam sim passar a serem alcançados pela graça de Deus, né? E que fica aí esse desafio da gente continuar perseverando por essas pessoas e orando, crendo que Deus pode fazer segundo o que Ele quer, o propósito que Ele designou, Ele vai cumprir e independe da gente, independe das circunstâncias, independe do que a gente consegue enxergar, né? Então essa foi a reflexão de hoje e eu vou orar para a gente finalizar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa reflexão, que o Senhor possa guardar esses ensinamentos nos nossos corações e que a gente lembre, Senhor, sempre de agradecer, Senhor, pela Tua graça, porque o Senhor nos alcançou, e também a orar por aqueles que ainda não foram alcançados, por aqueles que ainda não se converteram, por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Eu Te peço, coloque em nós essa certeza de que o Senhor pode transformar realidades, de que o Senhor é poderoso e de que o Senhor é bondoso para nos dar a Sua graça. Senhor, obrigada pelo Senhor ter dado essa revelação escrita pra gente, que a gente possa sempre estar meditando nela e guardando as Tuas palavras no nosso coração. Senhor, obrigado pelo Teu Filho, porque através dele nós temos acesso direto a Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos constrange, que nos convence do pecado e que nos dá ousadia, Senhor, para falar da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por todas as Tuas bênçãos. Nos ajude a continuar nessa quarentena, perseverando e com fé e estando certos de que muito em breve nós vamos poder estar juntos de novo, Senhor, como igreja. Nos dá um coração ensinável, que a gente possa tirar todos os aprendizados que o Senhor quer nos ensinar nessa quarentena. É o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém.